Olha o barulho do ônibus, meu, você é louco. Olha, moto, ônibus, a galinha. Rapaz, vai, vamos lá. Eu vou andando, ele vai. Barulho do meu pai. Ele vai apertando o passo. Então vamos lá, vai. Fala aí, galera, aqui quem fala é o Romulo Viel e bem-vindos ao primeiro episódio do quadro Descomplica. É um quadro novo aqui no meu canal do YouTube e eu vou tentar desmistificar alguns movimentos da calistenia pra você. Eu percebi que muita gente tem dúvidas sobre movimentos, né? E tem muita gente que acha assim, é só você tentar o movimento. Você vai lá, começa a fazer, que uma hora o movimento vem. E na verdade não é bem assim. Algumas pessoas acabam lesionando, algumas pessoas acabam nunca conseguindo fazer determinado movimento. Então esse vai ser o objetivo do quadro. Vai ser tipo um passo a passo em que eu vou te ajudar do zero, né? Falar sobre os pré-requisitos de determinados movimentos até você chegar no movimento final. E vai ser um pouquinho prático esse quadro. Diferente dos outros, eu vou misturar um pouquinho de teoria com prática. Então vai ficar uma coisa mais dinâmica, mais legal de você ver. E assim, como é a primeira vez, esse é o primeiro episódio, provavelmente conforme o tempo passa eu vou melhorar esse quadro. E se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que eu possa fazer para melhorar, deixa aí nos comentários para mim. Vou dar uma lida, vou ver se eu considero, vou ver o que eu posso fazer sobre isso. Então vamos aí pro vídeo. Então é o seguinte, ontem no meu Instagram eu publiquei um stories fazendo uma pergunta sobre dificuldades na handstand. Qual era a sua maior dificuldade na handstand? E muita gente respondeu sobre medo e sobre handstand de banana, tá? Então, como é que eu perco medo de ficar invertido? Como é que eu perco medo de entrar na parada de mão? Por que minhas costas arqueiam, minha lombar? Por que eu faço handstand de banana? Como é que eu acerto esse tipo de coisa? Teve outras, mas a maioria das perguntas foi sobre isso. Então, é exatamente por isso que o primeiro episódio de Descomplica vai ser sobre parada de mão, sobre bananeira, sobre a handstand. E handstand é o seguinte, por que você deve aprender handstand? Primeiro de tudo, a handstand vai te ajudar a ter mais controle sobre o seu corpo. Então, é basicamente um movimento de skill, um movimento de técnica, não é propriamente um movimento de força. Mesmo que para algumas pessoas isso no começo seja, ele vai te ajudar a ter maior controle sobre o seu corpo. Segundo ponto, se você ele te ajuda a prevenir lesões, né? Se você assistiu o Manual Calistênico episódio 1, você vai ver que o treino de handstand com o treino de L-sit, V-sit e Mana te ajuda a proteger o seu ombro de lesões. E o terceiro ponto é que da handstand você varia para vários outros movimentos de calistenia. Se quiser fazer um planche press ou um press negativo, se você quiser fazer hand ropes, handstand push-up, tem vários movimentos que você precisa da handstand para fazer. Então é por isso que ele é tão importante e eu recomendo fortemente que você invista nesse tipo de movimento. Para você entender melhor esse movimento, a gente vai quebrar ele em algumas partes. Tem alguns pré-requisitos até você chegar no movimento final. Como eu já disse, não basta você só tentar o movimento. Você só tentar o movimento vai te levar num movimento feio, vai te dar mais trabalho de você aprender, você vai educar o seu corpo a fazer da maneira errada, pode te levar à lesão. Então, e dentre outros motivos para isso, não é uma coisa muito boa. Então compensa você fazer as coisas numa ordem certa. E é o seguinte, pensa, né, numa hierarquia. Vamos trabalhar com uma pirâmide invertida. Na base da pirâmide tem os pré-requisitos para o movimento e no topo vai ter o movimento em si. Então é o seguinte, pirâmide invertida, a base da pirâmide é mobilidade, o segundo item é estabilidade, o terceiro item vai ser a posição e o quarto e último item que vai estar no topo da pirâmide é o movimento em si, a parada de mãos. E é o seguinte, mobilidade é você basicamente entrar na posição. Primeiro de tudo, antes de você tentar fazer o movimento, você tem que conseguir entrar na posição da handstand. Uma vez que você conseguiu ter a mobilidade suficiente para entrar na posição, daí você tem que começar a trabalhar em estabilidade no movimento. Você tem que ter força dentro dessa posição do movimento. Depois que você tem a mobilidade, entra na posição, você tem força, estabilidade na posição. O próximo passo seria você trabalhar na posição desse movimento. É aí que viriam os trabalhos de correção de linha do movimento, fazer a handstand mais certinha. E o último item seria realmente você fazer a parada de mão, conseguir fazer ela livre, o freestanding no caso, né? Então você tem que passar por essa hierarquia até você chegar no movimento final. Como eu já disse, vai dar muito mais trabalho se você não fizer isso. E aí eu vou explicar pra você, vou te mostrar como que você passa por cada um desses itens dessa hierarquia. Só pra te dar um exemplo melhor de como isso funciona, pensa no agachamento. Agachamento comum na academia ou sem peso, com o peso do corpo. O primeiro item, mobilidade. Você precisa ter mobilidade suficiente para conseguir entrar na parte de baixo do agachamento, para conseguir agachar ali, ficar com os pés totalmente no chão. E depois você precisa ter estabilidade nessa parte. Se você não tiver força no seu core, força no glúteo, força no posterior de coxa, provavelmente você não vai conseguir sustentar aquele peso de uma maneira correta. Isso pode te dar problema no futuro. Depois da estabilidade, você precisa ter posição. Então você precisa conseguir executar a forma do movimento de uma forma correta, para te proteger, para pegar a musculatura correta.
E aí, por último, você vai conseguir realmente trabalhar no movimento e conseguir aumentar a carga e fazer aquele tipo de progressão. E a mesma coisa vai funcionar para qualquer movimento de calistenia. Você precisa passar por todos esses itens para chegar nos movimentos. Então vamos lá, o primeiro item é a mobilidade. E é o seguinte, é aqui que mora o problema. A maioria das pessoas não tem mobilidade suficiente para entrar na posição da parada de mão. Então elas começam a tentar a fazer a parada de mão sem ter condições de entrar nessa posição. E é o seguinte, qual que é a posição da parada de mão? Você precisa ter condições de trazer o seu braço 180 graus acima da cabeça, tá? Muita gente acha que isso aqui é fácil, mas muita gente não consegue fazer esse tipo de coisa. A maioria das pessoas que nunca treinou flexibilidade, mobilidade na vida, vai tentar trazer o braço aqui, ó, e vai provavelmente chegar até aqui. O ombro vai te travar. E aí, quando você tenta fazer mais, você já vai ter que envergar as costas. Se você tentar fazer isso aí, se você nunca treinou flexibilidade na vida, é bem provável que você se enquadre nisso aqui, você não consiga fazer esse tipo de coisa. E aí, como acho que já foi meio autoexplicativo, né? É por isso que as costas na handstand arqueiam. Por isso que a lombar fica arqueada. Quando você tenta trazer o ombro para a linha correta, você precisa da mobilidade correta, o seu corpo faz o quê? Ele compensa de uma outra forma essa falta de mobilidade para você conseguir entrar na posição, arqueando as costas. E aí geralmente você fica totalmente banana realmente na handstand, ou você vai ficar naquele zigue-zague, né? Sua mão, seu ombro, aí suas costas faz aquele arqueamento e a sua perna fica para frente. Esse aí é o grande motivo da handstand arquear. Tem muita gente que vem com soluções mágicas de você fazer canoinha, de você colocar o quadril para dentro, e etc. Tem várias soluções mágicas na internet, mas a real é a falta de mobilidade no ombro. Isso aqui, mesmo que você não faça compressão, mesmo que você não faça canoinha, nada disso, se você tiver mobilidade no ombro, você vai conseguir ficar numa handstand alinhada. Como é que você vai saber se você tem mobilidade suficiente para fazer o exercício de parada de mão? Se você precisa investir nos seus treinos de mobilidade. Tem dois testes simples que você pode fazer na sua casa, no parque, em qualquer lugar. Você precisa só de uma parede para fazer esse teste. E aí o teste é o seguinte: você vai encostar na parede, tá? Com as costas, vai dar uma leve agachadinha e você vai contrair o glúteo e o abdômen. Você vai eliminar todo o espaço, a curvatura que tem aqui das suas costas da parede. Então, contrai aqui, ó. Eliminei a curvatura. E aí é o seguinte, você vai elevar o seu braço até encostar na parede. O braço encostou na parede, você tem mobilidade suficiente para fazer esse exercício. Se você começar a subir o braço, chegar até aqui, e para você encostar, sua cabeça vier para frente e as suas costas curvar, é porque você não tem mobilidade no ombro o suficiente para fazer esse exercício. Então, você vai precisar fazer um determinado alongamento para você chegar nessa mobilidade. E o outro teste é o seguinte: mesma coisa, elimina o espaço entre as suas costas e a parede, encosta, e aí você vai trazer o seu braço aqui lateralmente até o máximo que você conseguir. Olha a minha mobilidade aqui, ela é ruim. Eu teria que trazer até aqui, ó, mas eu não consigo. Então eu preciso investir mais na minha mobilidade na dorsal. Como eu treinei parada de mão errado, então eu investi as coisas de uma forma diferente. Então é o seguinte, você vai ter que trazer o seu braço aqui, você vai investir no alongamento para dorsal. E o braço tem que estar totalmente esticado, e o correto é ele estar na linha do ombro. Então esses são os dois testes que você pode fazer para descobrir se você tem ou não mobilidade suficiente para fazer a parada de mão. É o seguinte, o primeiro exercício de mobilidade que você vai fazer para poder corrigir essa deficiência que você tem no ombro é esse movimento aqui, que eu não sei o nome na verdade, tá? Mas ele é o seguinte: você vai procurar algum lugar alto para você fazer, mais alto que o chão, claro, pode ser um banco, pode ser o seu sofá em casa, pode ser uma cadeira, pode ser uma mureta, qualquer coisa. Você pode até fazer ele em pé, na verdade. Mas a ideia é o seguinte: você vai esticar o seu ombro aqui, ó, como se você estivesse entrando na posição da handstand, ó. O braço está totalmente estendido, o máximo que você consegue. E aí você vai entrando com a cabeça aqui afunda. Isso aqui vai aumentar a sua mobilidade, vai te ajudar a corrigir a linha da sua handstand. O erro comum desse exercício é você dobrar o braço. Isso aqui vai arquear, vai facilitar um pouco o exercício e vai começar a alongar outras musculaturas. E também um outro erro comum seria você dobrar o braço aqui, ó, girar ele, na verdade, como se você estivesse entrando num movimento de hollow back, escorpião. É uma variação de handstand que você enverga as suas pernas para trás e realmente enverga a lombar. Então isso aqui não vai fazer você ter uma boa linha na handstand. Então basicamente isso: braço aqui esticado na largura do ombro e vai entrando aqui com a cabeça para baixo. Você vai sentir um alongamento no peitoral e no ombro. Você vai sentir puxar. Isso aqui vai aumentar a sua mobilidade. É o seguinte, o segundo exercício para te ajudar a corrigir a mobilidade aqui na dorsal, se você falhou naquele teste de trazer as mãos juntas,
vai ser literalmente você esticar essa musculatura. Então você pode fazer numa barra aqui, ó, você vai segurar perto aqui da base da barra, coloca o antebraço aqui para te ajudar a empurrar para longe, e aí você vai sentir aqui, ó, todo o dorsal esticando. Você tem que fazer uma linha aqui, uma curvatura, para você poder sentir esse alongamento. Então, empurra para longe, você vai sentir o seu dorsal começar a esticar. Aí você faz do outro lado. Tô empurrando também. Você tem que ficar arqueado, você tem que fazer tipo um C, né, para você sentir esse tipo de alongamento. Você não precisa entrar aqui muito, tá? Você não precisa ficar totalmente alinhado com o seu braço. Se tiver um pouquinho para trás dele, você já vai sentir esse tipo de alongamento. E é o seguinte, você pode fazer ele na barra, tá? Foi o lugar aqui que eu encontrei para fazer. Você pode fazer ele no espaldar, que é aquele lugar onde você faz bandeira humana. Você pode fazer ele com um cabo de vassoura ou algum cabo na sua academia. Você segurar o cabo aqui em cima e entortar para cá, isso também vai te ajudar. Não é próprio, não é o melhor. O melhor seria se fazer aqui no espaldar. Mas caso esse seja o único equipamento que você tem, você pode fazer também, que vai te ajudar. Então esses são 2 exercícios de mobilidade que você pode fazer nos seus alongamentos para te ajudar a corrigir a linha da handstand. Na verdade, corrigir não, corrigir é para quem já tá fazendo a handstand. Isso aqui vai te ajudar a começar a treinar handstand, você começar já da forma correta. E assim, tem alguns outros motivos para você não conseguir fazer esse tipo de movimento, mas esses 2 alongamentos que eu te passei, esses 2 exercícios de flexibilidade, já vão ser o suficiente, pelo menos para a maioria das pessoas. São os problemas mais comuns que existem. Então, se você investir nesses 2 no seu treino de flexibilidade, provavelmente você vai conseguir chegar a ter o ângulo de 180 graus com os braços acima da cabeça e vai conseguir chegar nessa linha mais correta da handstand. Então agora que você passou já pelo primeiro item, você já tem a mobilidade necessária, você já consegue entrar na posição que você precisa para fazer handstand, você entra no segundo item, que é a questão da estabilidade. Uma coisa é você conseguir trazer o seu braço até aqui com facilidade. Outra coisa é você conseguir aplicar força fazendo esse movimento, você ter força dentro desse movimento. Então você precisa ter estabilidade trazendo o braço a 180 graus acima da cabeça. Você precisa ter força e estabilidade dentro desse movimento. Não adianta você só trazer, você precisa conseguir aplicar algum peso. Por exemplo, se você vai fazer alguma flexão de ombro, algum exercício na academia aqui, por exemplo, elevação frontal de ombro, se você não tem força suficiente para fazer esse exercício, você pega um peso muito grande na academia, o que você faz? Você vai tentar levantar e aí você começa a entortar. Você manda o peso aqui para o peitoral, manda o peso para as costas. Isso aqui você não tem estabilidade suficiente para fazer esse trabalho com esse determinado peso que você está usando. Então na parada de mão é a mesma coisa, tá? Não adianta só você conseguir ser móvel. Você precisa ser móvel e forte. E aí é que entram outros exercícios para você focar nessa estabilidade. Quais são esses exercícios para você ter estabilidade dentro dessa amplitude de movimento? Geralmente, tá? Se você já treina, se você não é um cara que só quer fazer handstand, se você já faz os treinos de calistenia, você vai conseguir já ter essa estabilidade. Isso aí tudo, na verdade, vai te ajudar. Se você faz os treinos de push, os treinos de pull, todo o treino de calistenia vai te ajudar a ter força necessária para você ter força e estabilidade dentro dessa amplitude de movimento. Então, se você não sabe como é que você faz um treino de calistenia, você entra lá no meu canal, vai ter lá uma playlist Manual Calistênico, assiste o episódio 01, que eu vou te ensinar a montar um treino. Mas também especificidade na calistenia é tudo, né? Você precisa fazer treinos específicos para ter melhores resultados. Então, tem alguns exercícios que você pode fazer dentro da própria parada de mão, ou alguns exercícios que são progressões para a parada de mão, que vão te ajudar a ter uma estabilidade maior no ombro para esse exercício específico. Um exercício que você pode fazer para melhorar a sua estabilidade, que não é específico da parada de mão, né? Flexão de braço. Flexão de braço e variações. Flexão comum, tem a flexão arqueiro, que você pode fazer. A flexão diamante, flexão de um braço. Tudo isso aqui vai te dar estabilidade, não específico. Isso aqui não é a especificidade é quando você trabalha ali já dentro do próprio movimento, de uma forma com algum movimento que pareça o movimento. Então, a flexão pike, ela já é um pouquinho mais específica, ela pode te ajudar a ter uma estabilidade maior. A flexão pike é isso aqui, ó. Você tá aqui, aí você... É como se fosse uma progressão do handstand push-up. Esse tipo de flexão vai te ajudar a ter uma estabilidade maior no ombro. E é que nem eu disse, né? Você pode trabalhar com movimentos específicos para ter estabilidade. Isso aqui você pode fazer no seu treino de push. Mas se você faz um treino comum, você ainda não está nesse nível, por exemplo, de fazer o pike, você pode fazer os exercícios comuns, a flexão, etc. no seu treino normal, como eu ensino no Manual Calistênico 01.
Um outro exercício que você pode fazer, que já é mais específico ainda que o pike, seria o exercício na própria handstand. Você encontra vários aí na internet. Tem aquele shoulder taps, que você encosta o pé na parede e fica num braço só batendo no ombro. E tem um que eu gosto, que é o de você empurrar a escápula aqui, fazer elevação de escápula, para você ganhar força nessa posição. Então é o seguinte, você procura algum lugar que você possa pôr o pé. Aí você entra na handstand, aqui, e aí você vai fazer essa elevação de escápula. É claro que isso aqui é um pouquinho mais avançado, você tem que ter um pouquinho mais de força para fazer. Mas se você já tiver mais avançado e conseguir fazer, isso aqui é um bom exercício para te ajudar a ter estabilidade na handstand. E aí agora você passou pela parte da estabilidade, você entendeu como é que você faz, que você precisa ganhar força, né? Não basta, você precisa dar mobilidade primeiro, conseguir entrar na posição, depois você precisa dar força na posição, para você poder partir para o próximo passo, que seria a posição, a forma do movimento. E aí é o seguinte, nesses dois primeiros passos, na mobilidade e na estabilidade, eu recomendo que você fique pelo menos uns 3 meses trabalhando nisso. Para a maioria das pessoas, assim, de uma forma genérica, 3 meses é tempo suficiente. Algumas talvez irão menos, algumas precisarão de mais tempo, mas 3 meses costumam funcionar muito bem. E aí depois que você já conseguiu fazer o teste da parede, já tem mobilidade, já está trabalhando na força, você pode partir para o próximo passo. O próximo passo é a posição do movimento. E aqui você vai fazer exercícios diversos para corrigir a sua linha dentro da handstand. Eu vou te passar um exercício que eu gosto muito, mas existem vários exercícios. Tem gente que gosta de fazer no chão, canoinha inversa. Tem gente que faz chest to wall, que seria o peito encostado na parede. Tem vários tipos de exercícios e eu vou te mostrar o que eu mais gosto. Então vamos lá, o exercício que eu gosto é o chest to wall, o exercício que eu recomendo para as pessoas fazerem. Como eu disse, você pode fazer vários outros. Eu vou te mostrar como é que faz esse aqui. Basicamente, o chest to wall, como o nome já sugere, não, o nome em inglês, você vai colocar o seu peito na parede, a barriga, você vai ter que encostar o máximo que você conseguir na parede para trabalhar na sua linha da handstand, para trabalhar na sua forma do movimento. É o seguinte, como é que você vai entrar nisso aqui? Tem duas maneiras. A primeira, que eu recomendo que você pratique, que você não vai conseguir, é você dando meio que uma estrelinha aqui para entrar já na parede. E eu até peço que você seja um pouquinho mais avançado para fazer esse tipo de coisa, porque pode ser que você não consiga e dê ruim. Então eu vou mostrar primeiro a forma mais complicada, que é assim, ó. Entrou aqui na handstand e vai se aproximando da parede o máximo que você conseguir. Aí aqui você vai trabalhar na sua linha. Lembra de entrar na posição do ângulo de 180 graus, fazer a elevação da escápula e aí você tenta ficar o mais reto que você conseguir. A segunda maneira é você simplesmente escalar a parede. Você vai vir de costas, vai subir com os pés na parede aqui, ó. A mão, né? Põe o pé aqui e vai vindo com a mão. Você tem que andar meio pinguim aqui para conseguir fazer isso, tá? Não tenta dobrar o braço. Aí pronto, você entrou na posição, vai vindo mais perto. O chão aqui é meio ruim, porque ele é cheio de pedrinha, mas é isso aí. E aí a tendência para você praticar esse movimento é que você vá aumentando o seu tempo, quantas vezes você consegue fazer ele, com a melhor forma possível, tá? Você pode ter um espelho para te ajudar a ver se você está alinhado. Você pode ter alguém que vai te ajudar a alinhar ali, vai te falar se você está alinhado. E aí você tem que praticar. Quanto mais tempo nessa posição, mais tempo alinhado, melhor você vai conseguir fazer as suas handstands. E aí é o seguinte, você já passou pela mobilidade, já passou pela estabilidade, você já tem a posição correta, agora você vai começar a treinar o movimento em si. Lembrando, estabilidade e a mobilidade, 3 meses no mínimo, tá? Alguns vão passar, alguns menos. A posição, quando você vê que você já está conseguindo ficar bem aqui, talvez 1 minuto na parede, com uma posição boa, daí você já pode começar a treinar o movimento em si. E aí, você vai fazer da mesma forma, do chest to wall, você já pode começar a dar uns kicks para você tentar segurar. No começo, você vai dar... Deixa eu fazer o movimento primeiro. É o seguinte, você vai entrar aqui na... parada de mão. Aí, ó, você tira um pé da parede e vai tentando tirar o outro. Vai dando kick assim, ó. Você vai tirando o outro pé. É claro que pra mim tá um pouquinho mais fácil, mas você vai dando kick. Com o tempo, você vai começar a balançar assim, ó. Você vai tendo que segurar. No começo, vai ser muito difícil. Você vai dar uns kicks, você não vai conseguir sair da parede.
Você vai envergar muito, você vai ficar pouco, você vai balançar muito e vai ter que fazer muita força na mão para segurar. No começo isso é normal, mas com o tempo você vai praticando e você vai conseguindo dominar esse jogo que você faz com as pernas, e até que você vai ficar, sei lá, 5 segundos na parada de mão livre. E aí com o tempo você vai ficando 5, 10, 15, 20 segundos. E aí vai chegar uma hora que você vai conseguir começar a treinar fora da parede. Você vai conseguir entrar no kick e ficar na parada de mão já direto em qualquer lugar. Essa aqui foi a hierarquia para você chegar no movimento final, a parada de mão. Você vai precisar passar pela mobilidade, pela estabilidade e pela forma antes de chegar no treinamento do movimento. Como eu já disse, uns 3 meses na mobilidade e na estabilidade já são o suficiente. E é o seguinte, invista nisso, invista muito nesse começo, porque senão provavelmente não vai dar tão certo quanto você gostaria se você já investir no movimento final. Então é muito importante que você vá por partes. Primeiro o que é necessário, depois o movimento final. E eu fiz errado, tá? Quando eu comecei a treinar a parada de mão, eu demorei aproximadamente 1 ano para conseguir ficar de ponta cabeça. Então, se eu tivesse passado nessas partes antes, provavelmente eu teria conseguido mais rápido. Mas elas são chatas, tá? Esses treininhos, esses movimentinhos, mas depois que você consegue passar por elas, aí você tem um desenvolvimento muito mais rápido no movimento final. De qualquer forma, se você quiser começar a treinar a parada de mão já no começo, mas você ainda não tem força, não tem mobilidade e todos esses pré-requisitos, você pode começar a treinar com alguns movimentos, que seriam o frog stand, o elephant stand e o elbow lever. E é o seguinte, frog stand, se você já entrar lá no meu Instagram, tem vários tutoriais desse, tem o meu pai fazendo lá também. Frog stand é isso aqui, ó. É a posição do sapo. O elephant stand já é um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Você já pode colocar isso no seu treino de push, se você é um iniciante, se você tá começando a treinar calistenia agora. E o elbow lever já é um pouquinho mais avançado. É esse movimento aqui, ó. Isso aqui não é específico, mas ele vai te ajudar na parada de mão, vai te dar um pouco da força necessária. Tem uma certa sobreposição de força de um movimento para outro. Então já é o suficiente para te ajudar. Então galera, é isso aí. Esse foi o vídeo te ensinando o tutorial de parada de mão no caso, né? Vai ter os pré-requisitos. Cumpra esses pré-requisitos até você chegar no movimento final. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é um quadro novo no meu canal, o Descomplica. E se você tiver alguma sugestão de como eu posso melhorar esse quadro, deixa aí nos comentários para mim que eu vou ler e vou considerar. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. E sugestões para próximos movimentos, deixa aí nos comentários também, que aí eu posso avaliar e ver de fazer nos próximos vídeos. Então é isso, se inscreve no canal, deixa um comentário para mim, deixa o like e a gente se vê por aí.